Fala galera, na nossa aula de hoje nós vamos resolver algumas questões sobre movimento uniforme, certo? Vamos lá nossa aula, todo mundo preparado, caderninho na mão, copiar as questões, anota tudo direitinho e vamos às resoluções, beleza? Na primeira questão nós temos o seguinte enunciado: a tabela fornece em vários instantes a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro zero da estrada em que ele se movimenta. Então, o que é que ele quer saber agora? A função horária que nos fornece a posição do automóvel com as unidades fornecidas é, ou seja, qual é a função horária que esse móvel está desenvolvendo de acordo com esses dados que foram dados na tabela. Então, na tabela a gente pode já observar o seguinte, o tempo em hora e o espaço em quilômetro. Quando o tempo for 0 hora, quilômetro 200. Quando o tempo for 2 horas, o espaço agora é 170, quando o tempo for 4 horas, o quilômetro é 140 e assim vai sucessivamente até chegar lá no fim da tabela. Então, de primeira mão, o que é que a gente tem que entender? A pergunta, o que é que ele quer saber? Função horária. E qual é a função horária? A função horária é a formulazinha simples, aquela que você aprendeu, por ironia do destino, como a fórmula do sorvete, que é o quê? Espaço igual a espaço inicial mais VT, certo? S igual a SO mais VT, simples. Então vamos lá à nossa resolução. O que nós podemos observar é o seguinte, quando o tempo for 2 horas, esse móvel está aqui no quilômetro 170, partindo do tempo zero do quilômetro 200. Ou seja, eu tenho uma diferença de 30 quilômetros. E que significa o seguinte, que quando se passou 2 horas, esse móvel percorreu 30 quilômetros. Ou seja, nós temos a seguinte conclusão, que a cada hora o móvel percorre 15 quilômetros. Então, a velocidade média desse móvel que ele está desenvolvendo é de 15 km por hora, já que aqui nós estamos falando de movimento uniforme, ou seja, a velocidade dele aqui é constante. Outra observação que nós devemos fazer é sobre o tipo de movimento, progressivo ou retrógrado. Nesse caso, nós temos um movimento que ele é retrógrado. Então, o sinalzinho aqui na fórmula do espaço da função horária é mais, passa a ser menos. Ora, como é que você sabe que esse movimento é retrógrado, professor? Então, observe o seguinte na tabela. Primeiro, nós temos um espaço de quilômetro lá, 200. E aí ele vai diminuir para 170. E diminui para 140, para 110, para 80, para 50, até que esse móvel passe pelo instante, pela posição zero, ou seja, a origem do espaço. Então, se o móvel está se desenvolvendo em encontro à origem do espaço, ele está desenvolvendo um movimento retrógrado, certo? Então, se o movimento é retrógrado, lá na fórmula da função horária, esse sinalzinho de mais, ele agora vai ser menos. Então, nós temos, portanto, a seguinte conclusão. Fórmula da função horária, S igual a SO menos, porque o movimento é retrógrado, velocidade vezes o tempo. Fazendo a substituição do que nós encontramos, nós temos que o espaço final é igual a 200, porque é o espaço inicial que eu sei porque aqui o tempo é zero, então ele começou daqui, do 200, menos da fórmula, que o movimento é retrógrado, 15, que você já descobriu aqui, que esse móvel está desenvolvendo uma velocidade constante de 15 km por hora, e o tempo, que vai ser de acordo com a movimentação do móvel. Então, chegamos à alternativa T, ou seja, espaço final é igual a 200 menos 15 vezes T. Então, essa é a função horária que esse móvel está desenvolvendo na questão 1. Na questão 2, nós temos a seguinte pergunta. Qual é a velocidade constante que esse móvel está desenvolvendo em metros por segundo de acordo com esse gráfico? O que você tem que botar em mente logo de cara é que lá no início ele já deu praticamente a resposta. Por quê? Porque ele deu a função horária. Ele disse que o espaço é igual à velocidade vezes o tempo. Então eu vou analisar o gráfico e ver o que é que eu tenho de dado. Então você começa a observar aqui, no eixo do espaço S, que está dado em metros, eu tenho 2, ou seja, 2 metros. No eixo do espaço, no eixo do tempo aqui, que foi dado em segundo, eu tenho 8 segundos. Ou seja, quando esse móvel andou 8 segundos, ele percorreu 2 metros.
Então temos o seguinte, espaço, 2 metros. Tempo, 8 segundos. Fórmula da função horária, ele deu lá no início da questão. Espaço é igual a velocidade vezes tempo. Então, vamos substituir os dados e encontrar a velocidade que esse móvel está desenvolvendo. 2 por quê? 2 aqui, da formulazinha, espaço S, 2 vezes a velocidade que ele quer descobrir aqui, qual a velocidade constante, vezes o 8, que é o tempo que ele deu aqui, 8 segundos. Vamos multiplicar aqui 8 vezes V, e temos o seguinte, menos 8V. Ora, por que menos 8V? Se aqui ele estava 8V. Lembrando que quando uma incógnita ou uma variável está no segundo membro, ela tem que estar obrigatoriamente no primeiro membro. E assim o numeral passa para o segundo membro. Então, quando nós invertemos qualquer número de membro, nós invertemos também a operação matemática. Quando eu tinha 8V, a operação matemática aqui era adição. Se eu invertir de membro, eu inverto a operação, passa a ser subtração. Do mesmo jeito, 2 aqui tem uma adição. Eu inverti ele de membro, eu inverto a operação. Então, passa a ser também subtração. Lembrando da regrinha matemática que eu não posso ter aqui no primeiro membro uma incógnita ou uma variável, como queiram, com o sinal negativo. Então, você tem que multiplicar os dois membros por menos 1 para que essa variável, essa incógnita, torne-se positiva, sinalzinho de mais. Então, menos 1 vezes menos 8V, eu tenho 8V. E menos 2 vezes menos 1, 2. Certo? Continuando a nossa operaçãozinha, eu tenho que deixar somente V agora no primeiro membro, somente a incógnita, que é o que eu estou querendo descobrir, e colocar esse numeral para o segundo membro. Lembrando que ele está fazendo uma multiplicação. Então, se eu inverto de membro, eu também preciso inverter a operação. Era multiplicação, por isso agora ele vai passar dividindo. E aí eu tenho 2 que já estava no segundo membro, sendo dividido por 8 que veio do primeiro membro. 2 dividido por 8, eu tenho que a minha velocidade agora é igual a 0,25 metros por segundo. Então, vamos lá? 0,25 por quê? Porque eu dividi 2 para 8, então 0,25 metros por segundo. Por quê? Porque o meu espaço aqui foi dado em metro e eu estou dividindo ele pelo tempo que foi dado em segundo. Então, metros por segundo. Beleza? Então, a velocidade constante desse móvel está desenvolvendo de acordo com o gráfico é de 0,25 metros por segundo. Beleza? Vamos à próxima questão. A próxima questão, nós temos um enunciado bem simples. O que é que ele está falando? Essa motocicleta ela está desenvolvendo uma velocidade de 20 metros por segundo e precisa fazer essa ultrapassagem no trem, que o trem tem 100 metros e que a velocidade do trem é de 15 metros por segundo. E o que é que o autor da questão quer saber? Qual o tempo de duração dessa ultrapassagem? Ou seja, qual o tempo que essa motocicleta vai levar para ultrapassar esse trem de 100 metros? Lá? Vamos tirar alguns dados. Velocidade da motocicleta, 20 metros por segundo. Velocidade do trem, 15 metros por segundo. Então, para colocar na função horária, nós precisamos fazer essa diferença de velocidade para saber como colocar lá na hora da velocidade. Não colocando a velocidade da motocicleta, muito menos a do trem. E sim a diferença dessas velocidades. Ou seja, a velocidade da moto, mais rápido, menos a velocidade do trem, que é igual a 5 metros por segundo. Vamos à fórmulazinha agora da função horária. Fórmula da função horária, espaço igual ao espaço inicial, mais VT. Quem é o espaço final? 100. Ora, por que o espaço final aqui foi 100? Esse 100 apareceu de onde? Lembrando, quem é que a motocicleta quer ultrapassar? O trem. Esse trem tem quanto de comprimento? 100 metros. Então, o espaço final, 100. Espaço inicial, 0, porque o comprimento do trem é 100, então vai de 0 a 100. Mais 5t, ou seja, 5, que foi a velocidade que você descobriu aqui embaixo. Ou seja, essa diferença de velocidade entre a motocicleta e o trem. Ou seja, a velocidade que a motocicleta está mais rápida que o trem.
Então, colocando aqui essa variável, essa incógnita para o primeiro membro, lembrando que era adição, passa a ser subtração, porque eu estou invertendo de membro, e o 100 passa a ser subtração, que era adição, porque eu estou invertendo ele de membro, e eu não posso deixar a incógnita com sinal negativo, então vou multiplicar por menos 1 os dois membros. Então, menos 1 vezes 5, mais 5t, e menos 100 vezes menos 1, 100. Então, eu tenho agora que a minha incógnita, o que eu quero descobrir, a minha variável tempo, é 100, que já estava aqui no segundo membro, sendo dividido por 5, que estava aqui no primeiro membro. Só que no primeiro membro ele estava multiplicando, e ele vai passar com a operação inversa. Inverso da multiplicação, divisão. 100 dividido por 5, 20 segundos. Ou seja, o tempo de duração dessa ultrapassagem entre a motocicleta e o trem é de 20 segundos. Tranquilo? Alternativa agora de resposta é a alternativa C, 20 segundos. Então, continua resolvendo as questões. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, manda mensagem e até a próxima aula.